Olá pessoal, tudo bom com vocês? O nosso assunto de hoje é equação geral dos gases. Então, aqui na figurinha temos gases em três condições diferentes. Né? No estado inicial, esse sistema encontra-se a uma pressão inicial P1, um volume inicial V1 e uma temperatura inicial T1. Após modificações, né, nas condições do sistema, esse sistema passa a se encontrar no estado intermediário, com a pressão P2, temperatura T2 e volume T2. Após novas modificações no sistema, considerando, claro, um sistema fechado, né, onde não há troca de massa com o meio externo, esse sistema passa a se encontrar num estado final, P3, V3 e T3, tá? Então, o que é que a gente percebe? Que há uma relação, vou dar um aumento aqui, que há uma relação entre a pressão, o volume e a temperatura desse gás, né, em três estados diferentes. Então, podemos dizer que a pressão 1 vezes o volume 1 dividido pela temperatura 1 é a mesma coisa, né? Ou seja, dá um resultado igual a pressão 2, volume vezes volume 2 dividido pela temperatura 2, que é equivalente ao estado intermediário, e que também é igual a P3 vezes V3 sobre T3, certo? E o que é que a gente observa? Que essa relação, ela da pressão vezes o volume dividido pela temperatura é um valor constante, certo? E essa relação é chamada de equação geral dos gases, certo? Então, o que é que a gente observa aqui? Que a equação geral dos gases, ela diz que para um determinado sistema, ao modificar suas condições, o valor da pressão multiplicada pelo volume dividida pela temperatura no instante inicial vai nos dar um valor que é exatamente igual ao PVT nas condições finais, tá bom? Ou seja, P1 vezes V1 sobre T1 vai ser igual a P2 vezes V2 sobre T2, que é igual a P3 vezes V3 sobre T3, tá bom? Um novo conceito aqui, CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Então, sempre que vocês virem no livro, em questões, em algum lugar, que um sistema encontra-se nas condições CNTP, quer dizer o quê? Que ele vai se encontrar em uma determinada temperatura e uma determinada pressão. E essa CNTP equivale a quê? A uma pressão de uma atmosfera, tá? Que é o quê? Passando para as outras unidades, a gente tem um ATM igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 1,01325 bar, que é igual a 101.325 Pascal, certo? E nessa CNPT, PP, o que é que a gente tem? Uma temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Então, viu o gás lá, viu o sistema e disse, o sistema se encontra-se na CNTP, já sabe que nessa condição de pressão, ATM nessa temperatura de 273 Kelvin, tá bom? Gás perfeito e gás real. O gás perfeito, que é o gás ideal, é aquele em que suas partículas ou moléculas elas colidem de forma perfeitamente elástica, ou seja, não há perdas energéticas na colisão. Isso aqui vocês vê esse conceito de choque elástico lá de física. Nesse tipo de gás, as partículas elas estão distantes uma das outras a ponto de não haver presença de quaisquer forças intermoleculares. Ou seja, as partículas elas estão longe e não há nem força de atração nem força de repulsão entre elas, elas estão bem distantes, tá? O gás se comporta desse modo quando se encontra-se a baixa pressões e altas temperaturas. Isso aqui, esse gás perfeito, gás ideal, o nome já está dizendo, não é idealização. Na prática, esse gás ideal ele não existe. Mas para nível médio, a gente considera o gás como gases ideais, certo? Quem for fazer algum curso superior na área de engenharia, por exemplo, vai considerar esses gases como os gases reais e aí a equação já fica um pouquinho mais complexa. Mas por enquanto, para aqui para a gente considerar os gases como ideais,
já tá bom, tá? Na prática, tal gás não existe. Os gases comuns chamaremos de gases reais, né? Ou seja, esse gás ele tem um comportamento que se desvia dessa idealidade, tá bom? Volume molar. Vamos dar outro conceito de volume molar. Volume molar, chamado de VM, o volume molar dos gases, é o volume que um mol de qualquer gás, ele, em determinada pressão e temperatura, ele vai ocupar, certo? Então, você tem o quê? Tem os gases, aquele gás se encontra numa pressão e numa temperatura, então ele vai ter um volume molar, tá? Se a gente estiver nas condições de CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. Quais são as condições que a gente viu ainda agora? Né? CNTP é o quê? Pressão atmosférica e temperatura de 273 kelvins. Se o gás se encontrar nessas condições, o volume que um mol de qualquer gás, certo? Qualquer um, ele vai apresentar um volume de 22,4 litros, ou seja, o volume de molar do gás nas condições normais de temperatura e pressão é de 22,4 litros para cada mol. E isso é válido para todos os gases, né? Gás oxigênio, gás nitrogênio, gás hidrogênio, enfim, todos os gases, se eles estiverem nessas condições da CNTP, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros para cada mol desse gás. Vamos falar agora sobre a equação de Clapeyron. Clapeyron, em português, Clapeyron. Essa equação, ela é conhecida como equação de estado dos gases perfeitos, né, que é o que a gente está usando aqui, gás perfeito. E ela vai relacionar o quê? As grandezas de estado, como eu já falei anteriormente. Quais são as grandezas de estado? Pressão, volume e temperatura, né? Então, essas grandezas, essas três grandezas, elas vão estar relacionadas com o número de mols daquele gás, certo? Então, o que é que a gente vai ter? Pressão vezes o volume dividido pela temperatura vai ser igual a N, que é a quantidade de mols daquele gás, multiplicado por R. Esse R é um valor constante, tá? Um valor fixo, e ele é conhecido como a constante universal dos gases. Qual é o valor? Se ele tiver na unidade de medida de joules por mol Kelvin, ele vai ter um valor de 8,314, tá? Então, se eu tenho um determinado gás, esse gás, ele tem N moléculas especificadas, certo? Eu vou pegar essas N moléculas e vou multiplicar pela constante universal dos gases por R e vou ter um valor. E esse valor fixo vai ser igual a quem? A pressão vezes o volume sobre a temperatura. Tá bom? Então, eu posso modificar à vontade as condições de pressão, de volume, de temperatura, mas se a gente multiplicar P por V e dividir por T, vai ser igual a N mols vezes a constante dos gases. Lembrando, né, que o número de mols é igual à massa daquela substância dividido pela massa molar, tá bom? Então, aqui a gente tem a segunda lista de exercícios. Sabendo que 20 litros de gás hidrogênio, de oxigênio foram mantidos a 27 graus e 3 atm de pressão, indica o novo volume do gás a 127 graus Celsius e 5 atm. Então, é a regra do PVT Povoto. Que regra do PVT Povoto é essa? Pressão 1 vezes o volume 1 sobre temperatura 1 vai ser igual a pressão 2 vezes o volume 2 sobre temperatura 2. Então, joga essa equaçãozinha aqui com esses valores e a gente encontra. Questão 2. Considera o diagrama. A gente tem a pressão vezes o volume, tá? Então, o que é que a gente tem? A pressão aqui, a gente tem dois valores de pressão, 2 atm e 4 atm. E aqui, dois valores de volume, tá? 4 litros e 8 litros. Se eu tiver nessas condições aqui, o que é que a gente tem? Se a gente vir aqui na vertical,
encontramos que nessa condição 1 temos um gás a 4 litros, temos condições de 4 litros. E se a gente traçar uma horizontal aqui, a gente vê que aquele sistema se encontra com uma pressão de 2 atm. Nessas condições 2, o que aconteceu? O volume aumentou para 8 litros e a pressão permaneceu constante em 2 atm. Então, se eu vier de 1 para 2, o que aconteceu? O volume, ele duplicou de 4 para 8 litros, de 1 para 2. Mas a pressão, ela permaneceu constante, permaneceu em 2 atm. Então, se eu vier das condições 1 para as condições 2, o que vocês acham que aconteceu? Essa transformação, ela é isotérmica? Ela é isobárica? Ela é isocórica? O que acontece? Certo? Nesse caso aqui, essa pressão permaneceu constante. Então, vocês vão analisar de 1 para 2, de 2 para 3 e de 3 para 1. Tá bom? Questão 3. Uma certa massa de gás estava contida em um recipiente de 20 litros, a temperatura de 27 graus Celsius e pressão de 4 atm. Sabendo que essa massa foi para um reservatório de 60 litros e pressão de 4 atm, calcula a nova temperatura. PVT por voltar do mesmo jeito. Questão 4. 20 litros, já está dizendo aqui, 20 L, de gás e hidrogênio foram medidos a 27 graus Celsius e 700 milímetros de mercúrio. Ou seja, já está dando aqui a pressão. Qual será o novo volume se o gás estiver na nova temperatura de 27 graus Celsius e numa pressão nova de 600 milímetros de mercúrio de pressão? Então, a mesma coisa, PVT por volta do mesmo jeito. A mesma equação se aplica na 3, aplica na 4. Certo? E essa questão 5, o raciocínio dela vai ser semelhante ao raciocínio dessa questão 2. A diferença é que aqui temos o volume em função da temperatura. Então, você vai olhar no 1. O que aconteceu com a temperatura? O que a gente tem na temperatura? Qual é o volume? De 1 para 2. O que aconteceu com a temperatura? Aumentou, diminuiu. E o volume? O volume permaneceu constante, o volume aumentou, o volume diminuiu. Então, vocês vão avaliar de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 1 e vão marcar a resposta correta. Questão 6. Tem um volume aqui de 15 metros cúbicos de nitrogênio, foram mantidos a 277 graus Celsius e 2 atm. Reduzir essa pressão de 2 atm para 1, certo? E procura-se a nova temperatura para o qual o nitrogênio passará a ocupar um volume de 18 metros cúbicos. Novamente, PVT por voltou. Sem erro. Questão 7. A massa molar do oxigênio é de 16 gramas por mol. Se esse gás está com a temperatura de 25 graus Celsius e, no caso, 298, vocês vão usar 298,15 Kelvin na equação, e essa pressão de 101,325 Pascal, calcula o volume ocupado por 10 mols, certo? De gás oxigênio. Então, nesse caso aqui, vocês vão utilizar essa bonita aqui, PV sobre T igual a NR, certo? Vamos lá para a oitava questão. Considera o gás perfeito nas condições iniciais de 4 litros, 2 atm e 300 Kelvin. Esse gás se expandiu até duplicar seu volume. Qual é o dobro de 4? 8, né? Então, se no volume inicial eu tenho um V1 de 4 litros, se expandiu para duplicar, quem vai ser o V2? V2, 8 litros, né? Então, já dei a resposta aqui, ó, que ele pediu para calcular a pressão, o volume e a temperatura finais. O volume eu já dei, certo? Aqui outra dica, expansão isobárica. Que tipo de expansão? O que é que permanece constante nessa expansão isobárica? É a temperatura ou a pressão? Se um determinado valor permanece constante, então esse valor final vai ser igual ao valor inicial. Outra dica. E vai utilizar PVT por volta também. Questão 9. Considere um gás perfeito nas condições iniciais de 2 litros, 2 atm, 8 litros, 2 atm e 600 Kelvin. Esse gás vai sofrer uma compressão isotérmica, ou já está dando outra dica, né? O que é compressão isotérmica? Quem é que permanece constante na compressão isotérmica? Até atingir o volume final de 4 litros. Então, a primeira informação que você está vendo aqui, 4 litros na condição final. Compressão isotérmica, você já consegue uma segunda informação, tá? Então, aqui, calcule pressão, volume e temperaturas finais. Usa também a mesma equação. PVT por voltão. E, por fim,
A questão 10, considere um gás perfeito nas condições iniciais de 4 litros, 4 atm e 600 Kelvin. Esse gás sofreu um resfriamento a volume constante. O que é volume constante? Já está dizendo. Aqui já deu a resposta, então quer dizer que o volume final é 4 litros. Até atingir uma pressão de 2 atm. Então, tem a pressão final já de 2 atm. Calcula a pressão, o volume e a temperatura finais. Ele já deu duas coisas aí na questão. Só falta calcular o quê? A temperatura. Boa